Irmãos queridos, antes da leitura do texto escriturístico sobre o qual nos apoiaremos na rápida meditação desta noite, eu quero testemunhar, declarar a maneira como eu fui impactado chegando aqui na igreja, embora não seja surpresa para mim, nem para ninguém que tenha vindo a Campos na primeira igreja, mas nós não podemos imaginar a maneira como somos tratados com tanto carinho da parte do pastor, da irmã Silvia, dos filhos, da igreja de um modo geral. Cheguei aqui ontem por volta de 3h30, 4 horas, e parece que a igreja toda se colocou à minha disposição, tão bem representada pelos irmãos que me receberam aqui, me levando até o hotel, se propondo a me buscar no hotel. Acho que eu nunca fui tão bem tratado. Para não dizer que eu nunca fui tão bem tratado, para não cometer essa injustiça, mas realmente, de todas, é uma maneira muito especial de agradecer a Deus pelo carinho da parte da igreja. E fiquei impactado também depois da minha palavra ontem, testemunhar o trabalho extraordinário que a juventude dessa igreja faz, lado a lado com o seu pastor, a ponto de causar ciúme na união de homens, não é? Porque os homens logo vieram se defender, pastor, nós também trabalhamos. Esse ciúme é natural, é até bom, é saudável, não é? Que se os jovens trabalham muito, desafia os adultos para trabalharem mais ainda. E essa competição é saudável, que quem lucra é o reino de Deus. Então, eu quero deixar registrada aqui a minha gratidão por esse privilégio de estar aqui em primeiro lugar e a maneira pela qual fui recebido pelos nossos queridos irmãos e irmãs da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Vir a Campos é sempre uma alegria muito grande, não é? Mas é covardia dizer aos irmãos que vão a Nova Iguaçu, que Nova Iguaçu não tem nada para oferecer, mas pelo menos tem um coração, uma igreja que está pronta a receber os irmãos também. Por isso, nós deixamos a nossa palavra de carinho. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé e atentamente acompanhar a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos, aparentemente grande, mas de tremendo significado, para o meu coração, para o coração de todos, quantos lemos esta página preciosa da palavra de Deus. A epígrafe deste texto é: Jesus lava os pés dos seus discípulos. Texto muito conhecido. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que o estava traindo, pois disse: nem todos estáis limpos.
Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o pão e tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurais sois vós, se as praticardes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Assentai-vos. Queridos irmãos, nós, não sei se os irmãos se lembram, faz tanto tempo, sobre o que o pastor pregou ontem à noite. A ênfase da palavra de ontem à noite foi, eu esqueci, os irmãos podem me lembrar? Eu conheço as tuas obras. Eu quero dizer que eu comecei o sermão de hoje, ontem à noite, para dizer que Jesus conhece tudo a nosso respeito. Por isso, o tema desta noite é a sabedoria de Jesus e a ignorância dos homens. Os irmãos, tenham paciência comigo. Por favor, os irmãos, não digam agora, vem um pastor lá de Nova Iguaçu para falar da nossa ignorância. Ouçam bem o que eu vou falar. Os irmãos são, sim, ignorantes. Mas eu também o sou. O pastor também é. Foi Jesus que disse que nós somos ignorantes. Todo evangelho se preocupa em falar da sabedoria de Jesus. Ninguém vai encontrar uma palavra que possa contradizer o fato de que Jesus é sábio, de que Jesus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe a nosso respeito desde antes de nós nascermos. E sabe até a nossa morte. Ele sabe tudo que está passando na mente de cada irmão, de cada irmã aqui. E ele queria provar que ele sabia, e o texto escriturístico fala, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. O texto está declarando que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo. Uma declaração peremptória, uma declaração clara. Jesus está declarando que ele sabia a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O texto diz que Jesus sabia que de Deus viera e para Deus voltava. O texto também afirma que entre os 12 que estavam ali, havia um que havia de traí-lo, ainda ia traí-lo. E Jesus já sabia. Não precisava de mais nada, não precisava de outras informações e afirmações para tornar bem claro esta atenciosa e querida congregação, a todos nós, que não há nada que Jesus deixe de saber. Por isso, nós podemos declarar, à luz da palavra de Deus, a sabedoria de Jesus. Não há nada que ele desconheça. Não há nada que ele não saiba. Contrariamente a nós, há tudo que nós não sabemos. Quando a palavra de Deus diz que Jesus sabia que Judas o trairia, ele estava também dizendo que até a sua volta, todos aqueles que ouvissem a sua palavra, até nós que já entregamos o nosso coração para Jesus, aqueles que não entregaram, Jesus sabe que muitas vezes nós manifestamos não o nosso conhecimento, não a nossa sabedoria, mas a nossa ignorância. Então, a palavra de Deus está nos provando que Jesus era sábio e nós ignorantes. Jesus começava a mostrar a sua ignorância quando Pedro
junto com os seus colegas ali, Jesus vem, pega cada discípulo e, sobretudo, Pedro, e começa a lavar os pés de Pedro. Jesus sabia o que ele ia fazer. Pedro não sabia por que Jesus ia fazer. E Jesus sabe o que quer fazer conosco. E nós não sabemos o que ele pode fazer. Quantas vezes nós falamos com pessoas que ainda não entregaram o seu coração para Jesus? E temos que ter amor, temos que ter paciência por todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não aceitam por ignorância. Elas não sabem o quanto Jesus vai fazer na sua vida daqui para frente. Nós só sabemos, meus irmãos, o que aconteceu conosco em termos espirituais, em termos de alegrias espirituais, em termos de bênçãos, em termos de vitórias, em termos de conforto, em termos de paz, em termos de tudo. Só depois que, de coração, nós entregamos o nosso coração para Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos ignorantes. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pedro também não sabia. Então, quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro logo ficou preocupado. O que ele está fazendo comigo? O que ele está fazendo conosco? Não. O que ele está fazendo comigo? Mas Jesus estava ali para lavar os pés não só de Pedro, mas de todos os discípulos. Então, Jesus falou para Pedro com a sua sabedoria, falou assim para Pedro: Pedro, o que eu faço, você não sabe agora, você saberá depois. Meu amigo, você que está ouvindo a mensagem desta noite, que ainda não tem certeza da salvação, você que está ouvindo a mensagem desta noite, que é um excelente marido, que é um excelente profissional, que é um excelente cidadão, você não imagina o que Deus, que Jesus pode fazer com você, a partir do momento que você, de coração, se arrepende de seus pecados e entrega o seu coração para Ele. Mas note uma coisa, Pedro, apesar disso, Pedro continuou sem acreditar. Pedro continuou sem saber. E o texto está nos dizendo que Jesus falou assim: sabeis, ora, depois de lhe ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Entendeis? Essa palavra entender no verbo original, no verbo grego, está fazendo outra coisa, está dizendo: vocês não estão entendendo. Vocês já viram isso? Entendeis o que eu estou fazendo? Jesus estava, na verdade, dizendo para eles: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou lavando os pés de vocês, porque eu quero que vocês entendam que eu vim aqui sendo rei, mas vim para ser salvador do homem. Eu vim para transformar o coração do homem. E eu não vou fazê-lo usando da minha autoridade de Senhor. Eu vou usar da minha humildade de servo. Ele está a nos ensinar que eu não sou Senhor. O pastor Rogério não é Senhor. Ninguém nessa congregação. Billy Graham não é Senhor. Presidente de convenção não é Senhor. Nós somos servos de Deus. E como servo de Deus, quando nos entregamos nas suas mãos, quando nos entregamos por inteiro aos seus cuidados, Ele faz de nós o que nós não imaginamos que Ele possa fazer. Na carta aos Efésios, capítulo 3, nós encontramos no versículo 20 a palavra aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja dada glória para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer de mim o que eu não posso imaginar.
aquele que é poderoso para me abençoar de uma maneira tal que a minha mente não tem condições de perceber. Aquilo que Ele pode fazer por você, por mais que o pregador seja experiente, por mais que o pregador seja claro, que não é o caso desta noite, mas, meus irmãos, com toda clareza, ser humano nenhum, pastor nenhum, pregador nenhum, pode falar ao seu coração o que Jesus quer e pode fazer nesta noite. Sabe por quê? Por causa da sabedoria de Jesus e por causa da nossa ignorância. Então o Senhor Jesus estava dizendo, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Jesus está nos ensinando que se eu sou convertido, se eu sou transformado realmente, eu não devo fazer nada para receber as palmas, os elogios e os louvores de ninguém, porque o louvor é só para o Senhor. Só o Senhor merece a nossa adoração. Só o Senhor merece o nosso louvor. Por isso ele se revestiu da sua humildade. Ele foi lavar os pés dos discípulos para dizer-nos, olha, vocês devem fazer assim também a vida toda. E vocês acham que Pedro se converteu ali? Não, não se converteu. Nós encontramos muitas facetas na vida de Pedro. Para nós entendermos que realmente Pedro ali representava a ignorância dos homens, a nossa ignorância. Convivendo com Jesus, sentado à mesa com Jesus, com seus colegas, Jesus lhes dava as mais preciosas instruções. Nem assim eles mudavam. Certa vez, Jesus chegou para Pedro, para os discípulos, e falou assim, olha, é necessário, agora eu vou me despedir de vocês, eu vou agora sofrer nas mãos dos pecadores. E Pedro, no seu temperamento impulsivo, ele pediu a palavra, não, Senhor, eu não vou permitir. Quem é Pedro para não permitir qualquer coisa na vida de Jesus? Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Eu vou morrer no seu lugar. Eu estou pronto a morrer no seu lugar. E Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Você acha que Pedro era crente? Ele achava que era. E muitos de nós achávamos também. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Na mesma reunião que Jesus se despedia e perguntava aos discípulos, o que vocês acham que eu sou? Uns diziam, tu és Elias. Outros diziam, não, é um dos profetas. Aí Pedro toma a palavra e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não apenas o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, cheio de alegria, ele falou para Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. À mesma hora, no mesmo momento que Pedro enchia o coração de Jesus de alegria, ele enchia o coração de Jesus de tristeza, para mostrar que Pedro era ignorante realmente. Ignorante no sentido de não saber. Mas muitos achavam que Pedro era fabuloso, não era. Nós vamos conhecer esse Pedro lá no livro de Atos, quando ele está cheio de poder, cheio do Espírito, e aí ele até cura pessoas. Até ele faz os milagres que Jesus fazia. Sabe por quê? Porque agora não é aquele Pedro do Evangelho de João. Ele é Pedro do Evangelho, do livro de Atos. Jesus, certa vez, chegou para ele, depois da ressurreição, e falou assim, Pedro, você me ama? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Vocês sabem. Claro, Senhor, que eu te amo.
Se eu perguntasse nessa noite, você ama Jesus? Levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Quem não ama Jesus? Quem tem coragem de dizer que não ama? Pedro também falou assim, eu te amo, Senhor. Aí Jesus fez uma segunda pergunta a Pedro. Pedro, você me ama? Aí Pedro deve ter pensado, já fez a primeira pergunta, o senhor não está acreditando em mim? Então, outra vez, você me ama? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, eu não estou perguntando se você sabe que eu sei. Estou perguntando se você me ama. Para todas as perguntas de Jesus, ele falou, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus acrescentou um dado novo. Jesus perguntou, Pedro, você tem coragem de dizer que me ama? Pedro, você me ama verdadeiramente? O seu amor por mim é igual ao meu amor por você? Sabe o que a Bíblia diz? Pedro começou a chorar. Antes ele respondia assim, superficialmente, claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez a resposta dele fosse, Senhor, eu sou líder do grupo apostólico. Senhor, eu estou sempre contigo em todas as reuniões. Senhor, eu nunca estive ausente em momento nenhum. Eu já me ofereci várias vezes para te ajudar. Jesus falou, Pedro, não é isso que eu estou te perguntando. Estou te perguntando é se você me ama. Há muita gente que fala como Pedro, eu te amo. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você não está entendendo o que eu estou perguntando. Por isso ele fez, entendeis. Ele estava dizendo, nesse entender, que eles não estavam entendendo, que eles estavam ignorantes quanto à pureza da sua pergunta, quanto ao significado da sua pergunta. E, dependendo da resposta, eles também ficariam sem conhecer o quanto você, Pedro, vai ser abençoado. Jesus falou aos discípulos, depois da sua ressurreição, se apresentou várias vezes aos discípulos, e lá estavam os discípulos reunidos, não acreditavam que Jesus tivera ressuscitado, mas ele se apresentou lá. Estavam com medo dos judeus, portas fechadas, e Jesus chegou, sem eles esperarem, com todas as portas fechadas. Miraculosamente, Jesus entrou ali. Quando eles deram conta que é Jesus, eles glorificaram a Deus, mas Tomé estava ausente. Quantas pessoas ausentes estão nesta noite aqui, pastor? Não é? Quantas pessoas estavam ausentes ontem? Aí os irmãos chegam assim, você não imagina o que aconteceu na primeira igreja de Campos. Um lindo conjunto do Rio foi e cantou tão bonito. Mas eles não vieram. Então, perderam o privilégio do banquete espiritual para o qual foram convidados para participar. Assim aconteceu com Tomé. Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou. E ele ficou assim, perplexo. Ué, Jesus se apresentou? Ah, eu não creio. É possível que muitos estejam dizendo, eu também não creio. Eu não vou me decidir. O pastor fala muito bonito, muito bem, eu sei, muito simpático, mas deixa para depois. Foi isso que Tomé falou, eu não creio. Como é que eu vou crer que Jesus chegou aí para a reunião? Ah, meus amigos, vocês vão me desculpar. Eu só vou acreditar se eu colocar o dedo no local onde os pregos entraram no corpo de Jesus. Passado algum momento, outro dia, Jesus se apresenta outra vez. O amor de Jesus é tão grande que ele se apresentou agora e falou diretamente para Tomé. Tomé, que história é essa que você não acreditou porque você não colocou o dedo no lugar dos cravos? Vem cá, Tomé, vem cá, pega aqui sua mão, coloca aqui. E foi aqui, estava aqui o buraco.
Aí Tomé colocou ali, experimentou, foi, Jesus foi levando a mão dele para todos os lugares. Aí o que Tomé falou? Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou, Tomé, você está falando isso só porque você viu, só porque você tocou. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado você, que não viu, mas ouviu a mensagem de Deus, entregou o seu coração para Ele. Bem-aventurado, feliz, ajustado, abençoado, aquele que não precisa ver, porque ele está vendo pelos olhos da fé. Ele está vendo porque a fé está dominando o seu coração. Então você começa a acreditar, você acredita e começa a experimentar das bênçãos espirituais reservadas por Deus, por Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados para que você pudesse ser salvo. Jesus disse assim, olha, se você me chama de mestre, realmente eu sou, mas eu, como mestre, também sou servo, servo do meu Pai, e eu estou pronto a acariciar, eu estou pronto a lavar os pés, eu estou pronto a me humilhar, eu estou pronto a qualquer coisa para ser merecedor do seu amor. Por isso que Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Talvez você esteja dizendo, eu sou professor de escola dominical. Talvez você esteja dizendo, eu canto no conjunto. Outro pode dizer, eu sou líder da mocidade. Outro pode dizer, eu sou pastor. Não é isso que Jesus está perguntando. Jesus está perguntando, você me ama verdadeiramente? Quando Jesus perguntou verdadeiramente, Pedro, o seu amor por mim pode ser medido na mesma medida do meu amor por você? Aí Pedro começou a passar um filme, um videotape na sua cabeça, ele começou a se lembrar que lá Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Pedro começou a se lembrar que uma vez ele estava com Jesus e Jesus deu-lhe oportunidade para testemunhar diante de empregadas, diante de funcionários, e ele disse, eu não conheço esse homem. Como é que eu posso testemunhar se eu não conheço esse homem? Olha, ele vai ser julgado, ele vai ser preso. Não é problema meu, eu não conheço, não sei quem ele é. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, o mundo vai saber que nós pertencemos a Jesus. O seu marido vai saber que você é diferente. A sua esposa vai saber que você é diferente. O seu pastor vai saber que você é diferente. Você pode até ser um crente, sim, mas nós precisamos aprender de Jesus no seu conhecimento, na sua palavra, na sua mensagem, na atuação poderosa do seu Espírito, na sua sabedoria. Você precisa entender que não basta você aceitar a Jesus como Salvador, mas você precisa aceitar a Jesus como Salvador e como Senhor. Porque quem aceita Jesus como Salvador está sendo egoísta, está só querendo garantir a salvação. Mas Jesus quer que nós o aceitemos como Salvador e como Senhor. Por isso ele nos mostra que ele nos ama. O primeiro versículo diz assim, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Evangelho quer mostrar que Jesus nos amava. O Evangelho quer nos mostrar que o amor de Jesus é verdadeiro. O amor de Jesus é total. Aí você pode dizer também, eu amo. Eu amo porque Ele me ama. Mas esse amor não tem valor. Se você ama porque é amado, se você ama para ser amado, tanto um quanto o outro.
Um, sem dúvida alguma, significa obrigação. O outro, sem dúvida, significa interesse. E Jesus não quer que nós amemos nem por quê, nem para quê. Ele quer que nós amemos independente de qualquer coisa. Quando nós amamos a Jesus, não é porque Ele nos ama. O que nós amamos a Jesus não é para que nós consigamos, para que nós sejamos abençoados. Mas nós devemos amar a Jesus por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós somos ignorantes, sim. Nós somos ignorantes, sim. Certa vez eu estava na minha igreja, uma senhora muito consagrada. Ela tinha um amigo que ele era espírita, ele era dono de um centro de espiritismo. Gostava muito de mim. Eu sempre tratei com profundo respeito. Porque eu entendo que, como crente, eu devo respeitar o espírita, eu devo respeitar o católico, eu tenho que respeitar o macumbeiro, eu tenho que respeitar todos. Respeito é dever meu. Mas ele deve ser amado por mim. Deve ser amado por mim de tal maneira que, com a minha vida, eu fale para ele o que significa ser servo do Senhor. Aquela senhora professora de escola dominical, anos após anos, ela lamentava muito que o seu esposo, excelente marido, mas ele não aceitava Jesus. Um dia eu falei com ele, olha, estou esperando um dia a sua visita na igreja. Ele falou, pastor, eu vou domingo. Falei com ela, irmão fulano falou que vem domingo à igreja. Ela falou, não acredito, ele não vem, não. Ele falou, só para acreditar, só para agradar o Senhor. Ele gosta muito do Senhor. Aí eu falei assim, mas minha irmã, é esse tipo de fé que a irmã tem? A irmã é esposa. Ele falou que vem. E a irmã não acredita que ele venha. Eu falei, a irmã tem que orar muito, então. Ele tem que saber que a irmã acredita que ele falou a verdade. Um homem sério. Um homem honesto, cumpridor dos seus deveres, querido na cidade. Ele veio domingo à igreja. Irmãos, ele se converteu naquela noite. Culto normal, ele pregava e quando ele fez apelo, ele foi o primeiro que saiu lá de trás e veio cá na frente. Você tinha excelente posição social. Excelente posição social. Ele enfrentou aquela congregação toda e deixou a esposa dele lá sentada. Ela estava do lado dele e ela continuou sem acreditar. Quando ele orou, meu marido está lá na frente. Aí ela entendeu. Excelente crente, meus irmãos. Não estou falando de uma membro de igreja, não. Crente mesmo. Pastor, para mim era impossível. É que nós somos ignorantes, irmãos. Nós não sabemos o que Deus pode fazer no coração do seu marido. Nós não cremos no que Deus pode fazer no coração da sua esposa. Nós não cremos no casal que está vivendo uma vida desajustada o que Deus pode fazer. Nós não cremos no seu filho que está nas drogas, que está no mundo, que está no pecado, já foi da igreja, hoje não é mais, e nós abandonamos achando que não tem mais jeito, ele não vai mais voltar. É que nós somos ignorantes, sim. Porque Jesus quer fazer agora. Jesus quer fazer amanhã. Jesus quer fazer no mês que vem. Jesus quer fazer quando Ele quiser. Vou contar outra experiência pastoral. Eu tinha uma senhora na minha igreja, também crente excelente, professor de escola dominical, uma mulher de Deus. O marido dela era terrível. Não acredito que alguma mulher no mundo tenha tido marido pior do que aquele. Ela teve um câncer. E eu fui visitá-la várias vezes. Um dia eu fui visitar ela com muita dor.
Depois de uma quimioterapia, depois de muita luta, ela gemendo na cama, ele sai de lá, ele não sabia que eu estava visitando. Mulher, quando é que você vai parar com essa palhaçada? Ela estava com câncer, cheia de dor, e foi assim que ele a tratou. Estou falando exatamente o que aconteceu, o que eu ouvi. Mas ele, meus irmãos, ia à igreja todo domingo. Ele sentava na frente, levava o cantor e a Bíblia. Quem era da igreja, quem não era da igreja, ia achar que era o melhor crente da igreja, porque ele estava com a Bíblia. Levantava na hora da leitura bíblica. Ele orava. Ele ia lá na porta e me parabenizava pelo sermão. E eu sabia, porque ela contava na classe as lutas dela. E pedia oração pelo marido. Meus irmãos, ela morreu. Eu estava presidindo a Convenção Fluminense em Caxias. E aí me disseram que ela tinha falecido. Eu pedi o vice-presidente lá para dirigir a sessão daquela tarde. E eu fui a Nova Iguaçu para dirigir o sepultamento dela. E ele estava ali do lado. Preguei, normalmente. Voltei para a convenção. No domingo, quando eu fiz apelo, ele veio cá na frente. Os irmãos acreditam? Ele se converteu mesmo. Converteu mesmo. E eu disse para a igreja, ela orou sempre pelo marido, mas Deus não deu a ela o privilégio de ver o seu marido convertido. Mas ele se converteu. A prova de que ele se converteu, que ele era daquele que veio me pedir, pastor, conta aí o que eu estou devendo de dízimo à igreja, que eu nunca dei dízimo. Eu falei, não, meu irmão, você não precisa dar dízimo daqui para trás, dá daqui para frente. Pastor, eu queria relacionar tudo que eu fiz com minha esposa. Também não precisa, porque eu sou simples pastor, eu não sou Deus. Se você se converteu, Deus já perdoou todos os seus pecados. Você acredita que Deus perdoa todos os pecados? Perdoa, perdoa. Esse homem se tornou uma das maiores bênçãos na igreja, no trabalho de evangelização, no coro da igreja. Se tivesse culto em 50 lares, ele dá um jeito de ir nos 50 cultos. Se tivesse o culto 24 horas por dia, ele ia. Ele era um braço direito que eu tinha na igreja, mas a esposa dele nunca o viu aceitar a Jesus. Ele aceitou. Mesmo nós precisamos crer. Nós não sabemos, nós continuamos ignorantes, não sabemos nada do que vai acontecer. Mas só que Jesus sabe. E é Ele que nós servimos. E nós não vamos amar para quê e nem por quê. Nós vamos amar para que o nome de Deus seja glorificado. Ele sabia tudo. Nós não sabemos nada. Nós sabemos do hoje e do para trás. Para frente, ninguém sabe. Continuamos ignorantes. Mas a bênção é que o Jesus, que nos salva, que deu a sua vida por nós, está para nos receber, está para nos amar até o fim. Jesus nos ama até o fim. Não tem espaço de tempo que Jesus nos ame e pare de nos amar, ou deixe de nos amar. Nós podemos cometer os maiores pecados. Você que nunca aceitou a Jesus, você que vive fazendo coisas que desagradam a Deus, não há uma pessoa na face da terra a quem Jesus não ame. Jesus ama todos. E porque Jesus ama você, Ele permitiu que você viesse nessa noite para ouvir a mensagem, não do homem, não do pastor, mas a mensagem dele, para falar ao seu coração. Agora, Ele já sabe se você vai aceitar ou se você vai rejeitar. Mas eu não sei. O pastor também não sabe. A nossa orientação
a nossa oração é que você saia daqui com seu coração transformado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.